TV Câmara Entrevista está de volta, hoje falando sobre direito do consumidor e golpes virtuais. Estamos contando com a presença do diretor do Procon de Jacareí, Nicolas Rosalém. Nicolas, vamos continuar aqui o nosso bate-papo, né? E agora eu queria que a gente pudesse falar um pouquinho sobre a LGPD. O que isso significa? A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então é uma legislação que vem para auxiliar o Código de Defesa do Consumidor, que é nos anos 90. É uma lei mais recente agora, né, do ano 2019, e ela vem para justamente, em decorrência dessa grande quantidade de golpes virtuais, vazamento de dados que estavam acontecendo, né, ela vem para amparar, para mostrar para esses fornecedores, essas grandes empresas, né, todos os dados que nós compartilhamos, como nome, CPF, telefone, né, endereço. De que maneira é feito o tratamento desses dados? Como que a gente pode amparar melhor o consumidor para que ele não ocorra com maiores transtornos, maiores problemas? Então essa legislação veio justamente para dar uma maior responsabilidade para esses grandes fornecedores aí de manusear de maneira adequada esses dados aí dos consumidores. Certo, você falou que acho que é desde 2019, né, que a gente tem essa lei aqui no Brasil. Mas ela já existia antes em algum outro lugar do mundo? É uma legislação que já vem, acho que nos Estados Unidos, ou até mesmo na própria União Europeia, né, já tinha esse tratamento dos dados, né, mas através de outras legislações de cada país é tratado de uma forma. Mas no Código de Defesa do Consumidor, especificamente, já tem previsões em relação às sanções, às infrações administrativas que os fornecedores poderiam enfrentar, podem, aliás, enfrentar, né, em decorrência, né, de ter um vazamento de dados ou não respeitar esses dados sigilosos. Só que essa lei, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, é uma matéria mais específica e que é aplicado em paralelo junto com o Código de Defesa do Consumidor quando se depara em um caso específico que tem uma relação de consumo e que ainda tem a questão do vazamento de dados. Então, é uma legislação mais a fundo que vai dar maiores penalidades, responsabilidades para o fornecedor. Certo. Você pode falar um pouquinho, então, para a gente de que forma ela beneficia o consumidor? Ela dá um maior amparo justamente com os dados pessoais que o consumidor, né, dá no momento da sua compra, no momento do seu cadastro, quando ele vai nos órgãos, vai nas lojas, né, realizar o fornecimento dos seus dados pessoais, né? Então, tudo que você dá como nome, documento, RG, CPF, endereço, telefone, são dados extremamente pessoais, né? Não é qualquer pessoa que tem esses dados, né? A não ser você ou mais parentes próximos que têm esses dados, né? Então, quando é dado essas informações a grandes empresas, elas têm que ter uma responsabilidade de como que vai ter esse tratamento desses dados, como que a gente vai manusear esses dados, de que maneira a gente vai armazenar essas informações em nossos sistemas, né, para que não ocorra nenhum tipo de prejuízo ao consumidor, né? Então, os principais benefícios que o consumidor vai ter nesse ponto é uma maior segurança jurídica em relação aos seus dados que são fornecidos no momento das compras, quando ele vai efetuar uma compra online, quando ele vai efetuar uma compra e que tenha que realizar um cadastro naquele fornecedor, com aquela loja, então ele vai ter um respaldo jurídico, uma segurança jurídica maior para realizar suas compras e não enfrentar dores de cabeça por aí. Perfeito. Como a gente estava conversando aqui, né, Nicolas, a digitalização ela trouxe muitas vantagens e facilidades, né, para nós. Dentre elas, a questão de realizar transações online, né? Você pode falar para a gente que tipo de golpes são mais comuns para quem realiza muitas transações assim online? Um dos golpes que acabam acontecendo bastante é a utilização do cartão de crédito, né, na compra online. Você fornecer um cartão de crédito, numeração, com código de segurança em um site, né, e constantemente você fez uma compra num site, num fornecedor X, numa loja X, mas aí depois você viu um outro produto em outro site, outra loja, e você vai de novo, preenche toda a numeração daquele cartão, código de segurança de novo. Então você está expondo, né, está colocando em risco a sua segurança com a numeração daquele cartão, o código de segurança daquele cartão. Então os cartões de crédito acabam sendo bastante recorrentes nos golpes virtuais. Hoje em dia, né, boa parte das instituições financeiras oferece uma alternativa da criação de um cartão virtual para a realização de uma compra
né? Inclusive é uma dica que pode ser dada a um consumidor. O pessoal fica um pouco com receio, né? Porque é uma novidade, mas é uma alternativa para você evitar de cair em alguns golpes. As instituições financeiras oferecem a possibilidade de você criar um cartão virtual através do aplicativo mobile que você tem no seu celular, da instituição, do financeiro, do banco. Você vai realizar uma compra específica daquele bem, você tem a opção de gerar um cartão de crédito só para aquela compra. E depois de um certo prazo, normalmente um prazo de 24 horas, aquele cartão de crédito ele é expirado, ele não tem mais validade nenhuma, diferentemente de um cartão físico. Né? Então, quando ocorria esses golpes de cartão de crédito, normalmente era o cartão físico que era utilizado e você inseria no site para realizar as compras. Então, era um alto índice de golpes que acabava acontecendo via cartão de crédito. Além do boleto bancário. Boleto bancário também é um instrumento que vira e mexe, os consumidores acabam caindo em golpe, infelizmente. Então, é tomar cuidado com os dados que constam no próprio boleto bancário, informações, logotipo da instituição financeira, os últimos dígitos do boleto bancário em si também, aqueles últimos dígitos ali correspondem ao valor da transação que você vai realizar. Então, tomar um cuidado que se você está realizando uma compra ali de R$500, vai aparecer um número de 500,00 no boleto. Pode ser que esteja com um zero a mais, um dígito a mais. Então, na realidade, está sendo uma compra de 5 mil. Então, se o consumidor não se atentar a isso, ele está fazendo uma compra de 5 mil reais ali também. Então, pode acontecer tipo boletos falsos também, infelizmente. Certo. E ao seu ver, Nicolas, o que poderia ser feito para mitigar, né, esse tipo de golpe? Bom, a mitigação é no sentido de se resguardar, né? Tomar medidas prévias antes de realizar uma compra. É aquela dica de ouro que você tem que não se afobar para realizar uma compra. Muitas das vezes as pessoas sentem prazer em realizar compras constantes, né? E é um prazer que cada pessoa sente. E muitas das vezes na emoção, quando você realiza uma compra, você muitas das vezes não tem a racionalidade ali, né? Não toma as devidas cautelas, né? Devidos cuidados. Então é fazer uma pesquisa de campo, mercado ali, dos valores, se de fato aquela prática, aquele preço está sendo aplicado devidamente pelos outros fornecedores. É claro que no Brasil a gente tem a questão da lei da oferta e da procura. Não existe um tabelamento de preços para os produtos, salvo o cigarro. O cigarro é o único produto no Brasil que ele é tabelado. Mas os demais produtos não são, é lei da oferta e da procura. Aí como que o consumidor vai ver, nossa, será que esse fornecedor, essa loja está aplicando um preço de forma abusiva ou não? Está destoando muito dos demais? Ou seja, que nem agora, recentemente, enfrentamos muito problema com a compra de repelentes por parte de boa parte dos consumidores, dos fornecedores, perdão. E em decorrência dos casos de dengue, que vem aumentando no Brasil, né, aumentaram-se o preço dos repelentes. Então, se o repelente estava sendo praticado com um preço de R$50 por vários fornecedores, ok, né, é uma lei da oferta e da procura. Mas se você percebe que tem algum fornecedor que está realizando uma cobrança de R$100 naquele repelente, que destoa totalmente do preço dos demais concorrentes, a gente pode estar diante de uma prática abusiva por parte daquele fornecedor. E aí o consumidor já se precaveu. Ele viu ali e falou, eu fiz uma pesquisa antes, então não vou comprar nesse fornecedor aqui. Então ele já é uma maneira dele se livrar de uma furada, né? Porque ele fez uma pesquisa antes. Né? Então isso pode ser uma dica. É realizar pesquisa antes, não comprar na emoção, né? Tomar cuidado com a exposição de dados pessoais, né? Se for realizar mais de uma compra, mais de um produto, tenta centralizar a compra desses produtos em um único fornecedor, em um único site, porque você vai fazer uma única transação, uma única compra ao inserir seus dados. Não precisa realizar um fornecedor para cada produto, né? Então você teria que preencher seus dados mais de uma vez, então você se expõe mais consequentemente. Então são algumas dicas, né? Mas são maneiras de etapas anteriores antes da realização da compra em si. Perfeito. Nicolas, você citou aí pra gente um exemplo muito interessante que foi a questão da comercialização dos repelentes, né, com preços abusivos. Nesse caso, o PROCON ele pode atuar de alguma forma?
Pode sim. A partir do momento que o consumidor se deparou com um fornecedor que estava realizando uma prática abusiva, uma cobrança abusiva que destoa totalmente dos demais fornecedores, aquele consumidor ele tem que formalizar essa sua reclamação no PROCON, é importante isso. Tem que ter a formalização da denúncia no PROCON para que a gente possa verificar em loco, né, para conferir se é uma loja física, né, para ocorrer a fiscalização e ver se de fato está tendo aquela prática abusiva. Tendo essa prática abusiva por parte do fornecedor, o PROCON vai fazer a autuação, né, o auto de infração para que aquele fornecedor seja responsabilizado com base no Código de Defesa do Consumidor. São as sanções administrativas, né, que são a pena de multa. Essa pena de multa ela é de acordo conforme o capital da empresa, um percentual que é feito em cima do valor daquele capital da empresa, né, o valor, né, mensal que recebe. Então isso vai variar conforme o tamanho daquele fornecedor, né? Certo. Ainda falando um pouquinho dessa questão da relação entre consumidor e fornecedor, qual que é a responsabilidade legal do fornecedor no que diz respeito à qualidade do serviço que ele está prestando? Então, um Código de Defesa do Consumidor estabelece algumas responsabilidades, algumas consequências para o fornecedor caso ele não atenda a demanda do consumidor. É claro que problemas podem acontecer nas compras, é natural. Então, o consumidor, o que ele tem que fazer em primeiro momento? Buscar pelo fornecedor. Entrou em contato com aquele fornecedor. Ele tem um prazo legal de 30 dias para oferecer uma solução ao seu caso. Ultrapassado o prazo de 30 dias, aí a situação muda, porque o fornecedor não solucionou a tempo, né, e conforme a legislação impõe isso, né, ao consumidor. Então, o consumidor vai ter 3 opções que é dadas lá pelo Código de Defesa. A primeira delas é o consumidor solicitar a substituição do produto, do bem, por outro da mesma espécie. Caso o consumidor deseja também, ele pode solicitar a restituição do valor que ele pagou por aquele produto. Ou, se ele preferir, ele pode realizar também, preferir ficar com o produto, ele pode ficar com o produto, mesmo que seja defeituoso, e solicitar o abatimento proporcional do preço que ele pagou daquele produto, né? Então, é dado essas 3 opções ao consumidor. E isso tem que ficar muito claro. Quem decide é o consumidor, não é o fornecedor. Tem fornecedor que quer enfiar a goela abaixo, né? Alguns consumidores, infelizmente, alguma opção, né? Mas isso é a cargo do consumidor. Ele que tem que optar o que ele acha melhor ou aquilo que vai atender às suas necessidades, né? Porque o fornecedor já não conseguiu resolver dentro do prazo legal, né? Então, minimamente, né, para dar um equilíbrio maior entre as partes, é legítimo que o consumidor escolha, né, o que melhor lhe atenda. Eu acho que essa informação é muito importante mesmo. Você falou da questão do prazo dos 30 dias, né? Esse prazo ele é fixado no Código de Defesa do Consumidor ou pode variar de fornecedor para fornecedor? Ele é fixado no Código de Defesa do Consumidor, está lá no artigo 18, tá? O artigo que vai estabelecer o prazo de 30 dias, tá? É 30 dias corridos, não é 30 dias úteis, tá? É 30 dias corridos que o fornecedor tem que dar essa solução ao consumidor. Então, é regra para todos, tá? A legislação ela não ampara mais alguns, menos outros. A regra é clara para todos, né? Todo mundo tem o mesmo direito ali resguardado. E mesma responsabilidade para os fornecedores também. Certo. Hoje a gente se depara muito também com a questão de comprar produtos de revendedores, né? E a gente vê muita questão do prazo do revendedor 7 dias, o prazo do fornecedor é 30 dias. Com relação a esse prazo do revendedor, é meio que um período padrão mesmo de ser 7 dias ou pode variar com relação ao revendedor? Pode variar, isso conforme de que maneira é feita a entrega do bem, né? De que maneira que aquele fornecedor divide a sua responsabilidade com o seu revendedor. Só que a gente tem que deixar claro que a responsabilidade é solidária, né? Então, o que isso quer dizer? Que tanto o revendedor ali quanto o lojista, o fornecedor, né? Eles possuem responsabilidades divididas. Então, o consumidor tem total opção de escolher. Se eu comprei um produto de um fornecedor X e eu comprei numa loja física aqui, né, o produto da marca tal, ele tem total opção de escolher em qual que ele vai querer cobrar no seu direito. A responsabilidade é solidária. Tem divisões de responsabilidades ali, né? Então, tanto um quanto o outro vai ter responsabilidade ali para
a assumir. Mas os prazos, né, que eu acho que você se referiu ao prazo de entrega, não é? Também? Sim, também. Tem a questão do prazo de entrega e a questão do prazo de garantia, né? Porque a gente percebe Sim. que o dos revendedores é diferente dos fornecedores, no caso, né? Nesse caso, sim, de fato, é o que eu estou falando. Mas a questão de frete também, que acontece muito, né? Do descumprimento do caso de frete, aí já vai incorrer lá no artigo 6º do Código de Defesa também, que é os direitos básicos do consumidor, tem a sua clareza, né? Ele viu aquela oferta que foi oferecida daquele jeito no momento da compra, o fornecedor vai ter que se virar para cumprir da maneira que ele ofereceu para o consumidor. Né? Então, o consumidor não pode ser responsabilizado ou ficar à mercê do fornecedor ali de que maneira, o prazo que vai entregar o seu produto, né? Ou quando vai consertar, né, aquele produto também. Certo, acho que isso é muito importante, né? Pelo que você falou, então a gente pode tanto acionar o revendedor quanto o próprio fornecedor nesse caso, né? Sim, o consumidor tem total autonomia e escolher em qual maneira ele vai buscar, né, reclamar sobre o seu produto, ali, sobre o seu serviço, né, que recebeu. Isso fica a cargo do consumidor e não do fornecedor. Certo. Nicolas, a gente está chegando aqui no final da nossa conversa, né? E antes de finalizar, eu queria que você desse um conselho, né, para os consumidores, né, que compartilham muitas informações na rede, que usam as redes sociais e fazem compras pela internet. Olha, a dica que eu faço é evitar de realizar compras em redes sociais. Né? Você tocou um ponto em redes sociais, esse é um ponto bem interessante também. As redes sociais estão aí, né? Várias pessoas possuem contas, seja Facebook, Instagram, YouTube e demais redes sociais. E boa parte dessas redes sociais, de fato, oferecem serviços de propaganda, né, de divulgação de produtos, e esses produtos aparecem lá como anúncios nessas redes sociais de acordo com a sua navegação. O que você procura nas redes, né, de pesquisa, como o Google, por exemplo. E a gente orienta para evitar de realizar compra em rede social, porque pode incorrer de alguma cobrança, alguma contratação a mais que você está fazendo e o consumidor não está ciente, porque, como eu falei antes, parece prático, né? Você já está na rede social, fala, vou aproveitar que estou aqui e vou comprar. Na rede social está tão fácil aqui, né? Estou no mesmo site. Mas não. Procure o fornecedor ou a empresa diretamente, o próprio site oficial. Então, se você for comprar num fornecedor de uma compra online, como por exemplo a Amazon, compra na Amazon diretamente, no próprio domínio, no site da Amazon, ou na loja Americanas, ou na Casa Bahia, ou no Mercado Livre. Vá num próprio site diretamente, né? Então é mais prático, é mais seguro, né? Você vai fornecer os seus dados em apenas um domínio, um site só. E claro, né, fazer a pesquisa de campo antes, né? Procure em outros sites a fim de saber qual o preço que está sendo praticado para aquele produto. E se de fato está tendo melhores condições de pagamento, parcelamento, se oferece taxa de juro ou não, se for parcelar, se o frete está incluso no valor ou não está. Cada fornecedor vai realizar a sua prática, né, da maneira que convém, e o consumidor tem que fazer essa pesquisinha antes para ficar mais fácil e realizar a melhor compra possível de maneira mais segura e economizar no bolso, né? Sem dúvidas, muito valiosa essa dica de segurança de compras na internet e principalmente nas redes sociais, que hoje é muito comum, né? Bom, chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a participação do diretor do Procon, Nicolas Rosalém, que trouxe informações e dicas importantes a respeito do tema. Nicolas, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, estou à disposição aí para o que precisarem. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tenha uma boa tarde. Bom, também gostaríamos de lembrá-lo que é possível enviar sugestões de temas e rever nossas entrevistas nas redes sociais. Basta procurar por TV Câmara Jacareí. O TV Câmara Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.